Olá, tudo bem, turma? Eu sou Euneiana e hoje iremos estudar sobre as temperaturas. O que é temperatura? Como medir? Quem inventou? Essas e outras informações nós teremos no decorrer desta aula, certo? Então, bastante atenção, porque depois iremos ter a atividade. Temperatura. Toda matéria é composta por átomos ou moléculas em constante agitação. Então, o que é temperatura? Temperatura é o nível de calor que existe no ambiente ou o nível de calor existente no corpo, né? Podemos ler aqui o slide. Temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem o corpo. Em virtude desses movimentos aleatórios, os átomos ou moléculas da matéria possuem energia cinética. Olha aqui os bichinhos se movimentando. A energia cinética é uma das formas da energia mecânica. Ela é definida como a energia de movimento. Moléculas muito agitadas, temperatura alta. Moléculas pouco agitadas, temperatura baixa. A energia cinética média dessas partículas individuais produz um efeito que podemos sentir, a sensação de quente. A quantidade que informa quão quente ou frio é um objeto em relação a algum padrão é chamado de temperatura, certo? Mas, afinal, como medir a temperatura? Vocês já se perguntaram, já fizeram algo parecido? Já verificaram a temperatura de algo, de algum líquido, de algum corpo? Não sei, né? Bom, a maneira, a maneira mais utilizada de medir a temperatura de um objeto ou de um corpo é o termômetro, né? Os termômetros, eles podem ser de mercúrio, de álcool, clínico de resistência elétrica, bimetálico, de pressão a gás, laser e infravermelho. E eles vão captar a temperatura de diferentes lugares. Temos aqui do lado algumas imagens, figuras, né, de alguns tipos de termômetros. Temos o termômetro de mercúrio, né? Que são um dos dispositivos mais antigos. São feitos de vidro fino, eles são frágeis, com uma pequena quantidade de mercúrio no seu interior. Temos os termômetros digitais, que é o tipo mais comum de termômetro. Eles possuem uma leitura muito precisa quando usados de maneira correta. Temos o termômetro infravermelho, que não precisa ser colocado em contato direto com a pessoa. Ele não precisa ser encostado na pessoa, né, no corpo da pessoa ou do objeto. Esse tipo de termômetro, ele usa tecnologias de infravermelho para detectar o calor proveniente da superfície. Temos visto bastante o uso deste termômetro, tendo em vista, né, o momento pandêmico que nós passamos, que estamos passando e que iremos vencer, certo? Quem inventou o primeiro termômetro? Você sabe me dizer? O termoscópio foi o primeiro instrumento construído para medir a temperatura em 1597 por Galileu Galilei, né? Então, o Galileu Galilei ele foi quem criou o primeiro medidor térmico, o termoscópio.
termoscópio, como vimos aqui. Olha, Galilei, né, o moço aí, o senhor, inteligentíssimo. Temos aqui o modelo do termoscópio, né, de Galileu, que ele criou. Ele consiste em um bulbo cheio de ar, possui um tubo imenso em um recipiente com líquido, como podemos ver também aqui, ó, nestas duas imagens. Não havia uma escala definida e o aparelho ele servia para comparar as temperaturas. Vejam só nesta imagem, usando os dois termoscópios para comparar a temperatura de duas coisas diferentes. Então, você me perguntaria, o que indicaria que um objeto estava mais quente que o outro? E eu lhe respondo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ler aqui comigo, porque aí vocês também entenderão. Quanto mais alto a altura da coluna de água no tubo chegar, mais quente estaria o objeto. Ó, como temos aqui o caso da temperatura 2, né? Ó, a água do tubo ela está bem acima. Que foi usado para aquecer o bulbo, né? Como podemos ver a diferença, né? Aqui. Então, aqui ele comparava o material em que a água subisse mais, então queria dizer que essa daqui, ela estava mais quente. O instrumento não determinava a temperatura em si, mas variações de temperaturas e comparações entre temperaturas. Já foi uma grande evolução aqui para a época. O termômetro comum com mercúrio dentro de um tubo de vidro veio a ser usado amplamente apenas nos últimos anos aqui, 70. Expressamos a temperatura por meio de um número que corresponde à quantidade de graus de aquecimento ou de esfriamento em algumas escalas escolhidas, né? Então, aqui no termômetro, não sei se vai dar de vocês enxergarem, mas a gente tem alguns números, né, que irão definir, né? Temos aqui, ó, 35 graus, 36 graus, 37 graus, até o 42 graus, certo? Como funciona um termômetro? Curioso, né? Será como ele funciona? Praticamente todos os materiais sofrem dilatação quando suas temperaturas se elevam e contraem-se quando as temperaturas diminuem. Vou ler novamente. Praticamente todos os materiais sofrem dilatação quando suas temperaturas se elevam e contraem-se quando as temperaturas diminuem. De modo que a maioria dos termômetros mede a temperatura por meio da dilatação ou contração de um líquido. Este líquido pode ser o mercúrio, o álcool. O líquido ele expande na medida em que ele é aquecido, né? Então ele vai aqui, vai subindo. Aqui, ó, aqui ele vai subindo para cá. Sendo assim, né? Sendo assim, neste tipo de termômetro, o tubo ele permite, né, você visualizar a variação da temperatura. Curiosamente, né, o que o termômetro de fato revela é sua temperatura. Quando o termômetro está em contato térmico com algo, a energia fluirá entre os dois corpos, até que as suas temperaturas se igualem e o equilíbrio térmico se estabeleça. Né? Se conhecermos a temperatura do termômetro e então conhecermos a temperatura do corpo em contato, quando vamos verificar a temperatura de um corpo, por exemplo, de uma pessoa, digamos que uma pessoa ela está febril, quando colocamos o termômetro em contato com o corpo, verificamos que o mercúrio começou a subir. E
para no grau de acordo com a temperatura. Então, se a pessoa ela está lá, a temperatura normal de uma pessoa é 36,5, digamos, né? 36,5. E se você colocou o termômetro e o mercúriozinho dentro desse tubo, ele começou a subir, então você vai ver, né, quanto aquela pessoa ela está, como está, na verdade, a temperatura daquela pessoa, certo? Aqui onde ele parar. O termômetro foi uma grande descoberta para os nossos povos, para a nossa humanidade, para a nossa população, né? Através dele a gente consegue medir temperaturas, não só de pessoas, mas também de vários objetos líquidos, não é isso? Aqui temos as referências que eu utilizei para fazer esta aula. Muito obrigada pela atenção.